Então vamos lá, meus queridos, começando a aula de hoje. Ó, fonologia, pessoal. Primeiro vocês têm que entender o que é a fonologia. Qual é o objetivo dessa base da fonologia? Permite todos. Então, olha só. Fonologia, meus queridos, como vocês podem perceber aqui, ó, é a parte da gramática, tá? Ela vai ser responsável por estudar os sons. Ela vai estudar os sons, ela vai estudar a pronúncia, tudo bem? Então, anote essa parte aí, você que está com o seu caderninho aí, você já pode começar com essa anotação. Parte da gramática que estuda o som, parte da gramática que estuda a pronúncia, tá? E aí toda a gramática que você pegar é esse conceito inicial de fonologia, é isso que vai aparecer para vocês. Fonologia, parte gramática que estuda os sons, que estuda as pronúncias, tá bom? Tudo que estiver relacionado aqui, ó, nessa parte da gramática. Ela também, pessoal, vai entrar com duas dicotomias pra gente, tudo bem? Nós temos a dicotomia que é o que, pessoal? É o conjunto, tá? É o conjunto de duas teorias, de duas bases pra gente. Então, olha só. Nós temos aqui o que é letra, tá? Nós temos aqui o conceito de letra. Então, pessoal, letra é a menor unidade de uma palavra escrita, tudo bem? Só um momentinho, pessoal, que eu vou pedir silêncio aqui rapidinho. Eu vou levar ele lá pro quarto, amor, que tá dando pra ouvir daqui, hein? Então, olha só, o conceito de letra, pessoal, desculpa aí, é porque eu tenho um nenenzinho aqui, ele começou a chorar hoje. Então, olha só, letra é a menor unidade, pessoal, de uma palavra escrita. Tudo vai ser representado pela letra no nosso alfabeto. Então, olha só, o que vocês vão ter que observar na hora da sua prova? Que, de acordo com a nova reforma ortográfica, hoje nós temos no nosso alfabeto um total de 26 letras, porque antes nós tínhamos apenas, pessoal, 23 letras, tá bom? Aí o que aconteceu? Veio a nova reforma ortográfica e incluiu K, W e Y. Então hoje, se a prova, na teoria, perguntar da gente se tem 23 letras e afirmar que isso é verdadeiro, isso aí vai ser falso, tá, pessoal? Porque olha só, você tem um total agora de 26 letras com a inclusão dessas três letras, tá? Do K, do W e do Y. Tudo bem? E aí, professor, como é que está dividido, então, o nosso alfabeto na parte da fonologia para nós entendermos? Nós vamos ter, senhores, um total de 21, né? Consoantes. Tá aqui, ó, todas as consoantes em destaque para vocês, ó. B, C, D, F, G, H, J. Olha só, isso é importante também frisar, porque após o J, né, vem o K agora, ó, de acordo com a nova reforma ortográfica, J, L, antes nós tínhamos. E agora não, para fazer essa transição para o L, nós temos J, aí depois do J nós temos JK, né? Só você lembrar ali, Juscelino Kubitschek, né? JK, L, M, N, aí pula a vogal, a gente está falando só de consoantes, ó. P, Q, R, S, T, pula o U, que é vogal, vai para o V, aí vem W, X, Y e Z. Tá percebendo aí? Então, pessoal, é assim que está dividida hoje o nosso alfabeto, de acordo com essa nova reforma ortográfica, tudo bem? O que vai acontecer, pessoal? Dessas 21 consoantes são sons que vão passar com obstrução pela tua boca. A gente vai já dar o conceito de consoantes. E nós vamos ter aqui um total, pessoal, de 5 vogais. E essas 5 vogais são A, E, I, O e o U. As nossas vogais do nosso alfabeto mesmo. Wilker, parece ser muito simples, mas isso aqui confunde muita gente na hora da prova, tá, pessoal? Dentro das vogais, nós temos as classificações do que nós chamamos de semivogais, tá bom? E o que são essas semivogais? São sons que vão passar com menos intensidade, ou seja, quando você pronunciar, ele vai ter menos pronúncia quando ele está acompanhando uma outra vogal. Tá? É isso que a gente tem que lembrar para a hora da nossa prova, pessoal. Porque o que acontece?
Hoje os candidatos falam assim: ah, professor, pode ter duas vogais na mesma sílaba? Aí não pode, pessoal. Você não pode ter duas vogais na mesma sílaba. Se você deixar esse conceito na hora de prova, ele vai estar incorreto para você, tá bom? Só pode ter aí uma vogal por sílaba. Então, uma coisa a gente tem que saber: vogal é a base da sílaba. Não existe sílaba sem vogal. E aí, professor, se acontecer de ter duas vogais na mesma sílaba, não vai acontecer. Tudo que tiver menos intensidade vai ser esse cabra aqui, ó. Vai ser o que eu chamo de semivogal. Tudo bem? Então é essa semivogal que vai entrar em ação na hora que vocês estiverem analisando. Vamos entender isso aqui mais à frente. E aí a dicotomia que eu falava, a primeira o que é fonema, pessoal? O que é fonema? O que a gente pensa quando a gente observa a palavra fonema? Então, ó, uma coisa a gente tem que lembrar. Fone lembra som. Fone lembra pronúncia. Tudo aquilo que você fala é o som ou é a pronúncia, o que você está pronunciando. Então, pessoal, o que é um fonema? É a menor unidade de uma palavra falada. É a menor unidade de uma palavra pronunciada. Tá? Tudo que você pronunciar vai ser o fonema. Então, olha só, pessoal. Os fonemas são representados por essas barrinhas aqui, ó, que eu vou chamar de barras oblíquas. Por isso que eu coloquei isso aí para vocês, ó. Todo fonema vai ser representado por barras oblíquas, tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra vaca, certo? Na palavra vaca, nós temos um total de 4 letras. Mas quando você faz aqui a transcrição fonética, que é colocar o que ela representa na nossa fala, você tem isso aqui, ó. Ver, aí você tem o você tem o cur, que é o som que ela gera, e você tem o a. Então, esse conjunto vai gerar 4 fonemas. Então, olha só, você tem um total de 4 letras e 4 fonemas. Então, isso que se debruça a fonologia, tá bom? Esse conceito de fonemas. Aí, pessoal, nós temos aqui, ó, letra. Professor, o que é a letra? A letra é a menor unidade de uma palavra escrita. Por exemplo, aqui, ó, nós temos a letra V, nós temos a letra A, nós temos a letra C com som de cur e nós temos a letra A com som de AU. Então, nós temos 4 letras representadas simbolicamente pelo nosso alfabeto e 4 sons sendo reproduzidos por essas letras. 4 letras e 4 fonemas. O professor sempre vai estar assim, a relação de 4 letras, 4 fonemas, 5 letras e 5 fonemas? Não. Nós vamos observar mais à frente que algumas vezes diminui letras e aumentam fonemas. Ou vice-versa, aumentam fonemas e diminuem letras, tá bom? Então é isso que nós vamos ter que ficar atento na hora de nossa prova. Então vamos lá, pessoal. Se eu mudo apenas uma letra aqui da palavra, ela muda de significado. Por exemplo, no lugar do V eu coloquei um F. Ó. E aí, ó, pessoal, eu vou ter o conjunto, vai formar palavras, ó. Né? Só que agora, em vez de vaca, eu vou ter faca. E aí, na palavra faca, eu vou ter o quê, pessoal? 4 letras. Professor, transcrevendo foneticamente isso, quantos fonemas eu vou ter na palavra faca? 4 fonemas, meus queridos, olha só. Você tem o fur, que é o som que ele gera. Você tem o você tem o cur e você tem o a, faca. Então, você tem 4 letras e 4 fonemas. Tudo bom? Tudo bem? Então, essa relação que vocês têm que observar na hora da sua prova. Cai muito isso daí, pessoal. Vem uma palavrinha do texto lá e vai pedir para que você distribua a quantidade de letras e a quantidade de fonemas. Tá legal? Logo em seguida, nós temos a palavra foca. Olha só. Na palavra foca, por exemplo, nós temos também aqui, ó, a substituição do A pelo um O. Já gerou um outro significado, já gerou uma outra palavra, conforme a gente viu na última aula de semântica, que semântica é o estudo do significado. O que acontece aí, meus queridos? Nós temos também na palavra foca um total de 4 letras, tá? E vamos ter também aqui 4 fonemas. Olha só, nós temos o F, que é o som do fur, nós temos o O, que é o som do nós temos o C, que é o som do cur, que está gerando, e nós temos o A aqui, ó, que aí o conjunto vai gerar foca. Então, nós vamos ter 4 letras e 4 fonemas. Então, pessoal, essa dicotomia que você tem que levar para sua prova.
Lembre-se, o que é letra? É a menor unidade de uma palavra escrita. O que é fonema? É a menor unidade de uma palavra falada, de uma palavra que você pronuncia. Tudo bem? Então vamos lá. Classificação dos fonemas. Como é que os fonemas se representam, pessoal? Como é que eles estão classificados? Então, quando eu falo em fonemas, você já lembra. Fonema, som. Fonema, pronúncia. Olha só. O conjunto de pronúncia, o conjunto de som. Então, ó, a classificação também vem teórica em prova. Olha só, o que é uma consoante? O professor, eu sei que consoante é o B, é o C, é o D, é o F, é o G, é o H, é o J, é o K. Mas eu não sei uma definição para consoante. Qual é a definição de consoante? Pessoal, consoante é um fonema que passa com obstrução pela nossa boca. Aí eu coloco em linguagens mais técnicas, conforme a gramática, passam com obstrução pela nossa corrente de ar. Ou seja, quando essa consoante ela é pronunciada, você vai perceber que vai haver um atrito na sua boca para esse som sair. Então, vamos para um exemplo bem clássico. B, olha só. Para esse B, que é do nosso alfabeto ser pronunciado, um lábio tocou no outro. Ó. Então, você está tendo um som bilabial. Esse som está saindo com obstrução pela tua boca. Então, se ele sai com obstrução, então isso é uma consoante. Nós temos aqui o S, também outra consoante. Nós temos aqui o DER, outra consoante. Ó, o DER, quando você pronuncia, o que você percebe? Que a ponta da tua língua toca no céu da tua boca. Então, há um processo de obstrução na fala. Nós temos FUR, que é de faca, por exemplo. Ó, FUR. O que você percebe quando você pronuncia esse som do FUR, do F? Ó, a parte do dente superior toca aqui os lábios. Ó, FUR, ó, FUR, que é o que chamam de lábio dental. Aí nós temos o G, nós temos o H, nós temos o J, nós temos o K, nós temos o L, enfim, todas aquelas consoantes. E todas as consoantes, todas as vezes que são pronunciadas, elas passam com obstrução pela corrente de ar. Aí nós temos o M, o N de navio, P, aí o Q, o R, o S, tá? T, W, X, Y e o Z. Tá? Todos esses aqui constituem o nosso alfabeto. E aí, como vocês viram ainda agora, pessoal, aqui tem um total de 21 consoantes. Significa o quê? Que essas 21 consoantes elas vão passar com obstrução pela nossa boca. É esse que é o conceito de consoante. Vamos para o nosso segundo conceito, que é o conceito de vogais. Professor, e qual é o conceito das vogais? É o fonema que passa sem obstrução pela corrente de ar, pessoal. Ou seja, passa sem atrito pela nossa boca. Então, olha só. Você tem 5 vogais no nosso alfabeto. O A, o E, o I, O, U. Todos eles, quando você pronuncia, olha só o que acontece. Ó, o som passou livremente pela sua boca. Ó. Você pronunciando, você falando em voz alta, você percebe isso. Ó. A, E, I, O, U. O som passa livremente. Então, pessoal, quando o som passa livremente pela nossa boca, eu chamo isso de vogais, tá bom? Então, nós temos aí o que nós chamamos de vogais. Vogais é essa classificação. Mas aí, como eu falei para vocês, não pode ter 2 vogais na mesma sílaba. A que tiver menos intensidade vai ser chamada de semivogal. Então, olha só. Por exemplo, o que você tem aqui na letra C, ó. Semivogal. Não se pode ter 2 vogais na mesma sílaba. Isso é impossível, tá bom? Se a prova afirmar lá, é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Isso aí vai estar falso. Aí você vai colocar um Fzinho lá. Não pode, pessoal. Não pode ter 2 vogais na mesma sílaba. Ou você vai ter uma semivogal, que é representada pelo SV mais vogal, ou você vai ter uma vogal mais uma semivogal. Mas você nunca pode ter 2 vogais na mesma sílaba, tá bom? Então, olha só. Não se pode ter 2 vogais na mesma sílaba. Portanto, uma funcionará como semivogal. E aqui a semivogal é a que tem menos intensidade. É o fonema que tem menos intensidade na sílaba. Então vamos para a tabelinha aqui para ficar fácil. Ó. Nós temos aqui, pessoal, a letra A. Ó, nós temos aí o A. Nós temos o E. Nós temos o I, o O e o U. O que acontece?
Uma coisa você sempre tem que lembrar na sua mente, pessoal, que o A sempre será vogal. O A nunca deixa de ser vogal, porque ele é um som sempre aberto, um som sempre explosivo. O E, ocasionalmente, ele tem som de I. Então, se ele tem som de I, algumas vezes eles podem funcionar como semivogal. O I, por tradição, quando ele está acompanhado de uma outra vogal, ele já é uma semivogal. O O com som de U, ocasionalmente, também pode ser uma semivogal. E o U, quando está acompanhado de uma outra vogal, é uma semivogal. Aí, o que a gente pode levar em consideração? É que toda vez que aparece o A, você já tem a certeza que esse A será uma vogal. Tudo bem aí? Então, o A sempre será vogal. Aí, o E pode ser semivogal. O O pode ser semivogal quando ele tem som de U. Por isso que está esse W aqui, que é o som que ele representa. O E, quando tem som de I, pode funcionar como semivogal. Mas se o I estiver do lado de uma vogal, ele já é semivogal. E se o U também estiver de lado de uma vogal, ele também é classificado como uma semivogal. Então, vamos para exemplos, para ficar claro para a gente aqui. Ó. Nós temos aí, pessoal, a palavra pai. Né? Quando você fala pai, você está diante de uma palavra monossílaba, porque ela só é pronunciada uma vez. Ó, quando você fala pai, quando você vai fazer a separação silábica, você tem que fazer isso. Ó. Pai, é como se você estivesse vendendo a palavra, certo? O que você tem? Uma palavra com uma só sílaba. Quando você tem uma palavra com uma só sílaba, como é que eu chamo isso? Eu chamo isso aqui de uma palavra monossílaba. Olha só. Monossílaba porque ela possui uma só sílaba. O que acontece? Nós temos esse P aqui, ó. Esse P aqui é a consoante que nós vimos ainda agora. Ela passa com o som aqui, ó, nos dois lábios tocando. O que o A sempre será? Olha aqui como faz sentido agora, ó. O A sempre será vogal. E esse I que está do lado é uma semivogal, que tem menos intensidade, ó. Do símbolo matemático está indo do maior para o menor. Eu vou chamar isso aqui de ditongo decrescente. Dedeu. Significa ditongo decrescente. Tá? Então tá aí, pessoal. Essa é a ideia que nós vamos ter na hora da prova. Vem aí a palavra para você mãe também, ó. Na palavra mãe, nós temos também três conjuntos, ó. Nós temos aqui a consoante mer, que é o M. O A sempre será vogal. Esse E que está aqui do lado, ele tem som de I. Ele é uma semivogal. Aqui, ó. Tá vindo do maior para o menor. Nós temos um ditongo. Esse ditongo é o ditongo decrescente nasal. Tá percebendo aí, ó? Então é só você observar com calma. E a palavra mãe também é uma palavra monossílaba, porque ela só tem, ali no processo de fala, ela só tem um intervalo de pronúncia. Ela não tem dois intervalos de pronúncia. Então é isso que você vai saber na hora da sua prova, tá bom? Toda vez que você for separar silabicamente, raciocina, dá uma pensada e pronuncia vagarosamente a palavra, como se você estivesse vendendo aquela palavra, que aí você vai saber se ela é monossílaba, só lembrando, quando ela possui uma só sílaba, ela é chamada de monossílaba. Quando ela possui duas sílabas, ela é chamada de dissílaba. Quando ela possui três sílabas, ela é chamada de trissílaba. E quando ela possui quatro ou mais sílabas, ela é chamada de polissílaba. Tudo bem? Então, essa que é a ideia aqui, ó. Vimos hoje, pessoal, recapitulando, ó, o conceito da fonologia. O que a fonologia faz? Parte da gramática, que estuda o som, que estuda a pronúncia. Aí ela vai postular a dicotomia para a gente. O que é um fonema? Fonema é a menor unidade de uma palavra falada. É a menor unidade de uma palavra pronunciada. Tudo certo? E aí, o que é letra? É a menor unidade de uma palavra escrita. Como que a letra é representada? Pelo nosso alfabeto. Olha aí, você já aprendeu isso. E aí, o que acontece? De acordo com a nova reforma ortográfica da língua portuguesa, nós temos agora 26 letras. Com a inclusão de quem, senhores? Três letrinhas lá. K, W e Y. Tá bom? Nada de falar que tem 23. Antes nós tínhamos 23 letras no nosso alfabeto. Aí a divisão era da seguinte forma. Nós tínhamos 18 consoantes e 5 vogais, que dava um total de 23. Hoje não, nós temos 26 letras, que está dividido da seguinte forma. 21 consoantes e 5 vogais. Aí dá um total de 26 letras. Tudo bem?
Então vamos lá. Encontros vocálicos. Professor, o que são os encontros vocálicos? Pessoal, algumas gramáticas falam que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Eu acabei de falar para vocês que isso não pode acontecer. Não pode ter duas vogais na mesma sílaba. Uma vai ser classificada como semivogal. Por quê? Porque ela tem som com menos intensidade. Então, olha só. Encontros vocálicos. É o encontro de uma semivogal mais uma vogal. Ou pode ser o inverso, o encontro de uma vogal mais uma semivogal. O processo pode ser inverso. Ou pode ser o encontro de uma semivogal mais uma vogal no meio, mais uma semivogal na outra extremidade. Ó. Ou pode ser, pessoal, o encontro de vogais, mas em sílabas separadas. Ó. Tá bom? Vamos ver em detalhes cada um desses casos em especial. Então, olha só. Quando ocorrer um ditongo, olha aqui o que acontece. Nós temos aqui o ditongo. O que é o ditongo, professor? O ditongo que nós temos aqui, pessoal, vai ser um encontro de uma semivogal. Olha só. Semivogal mais vogal. O que acontece quando você tem um encontro de uma semivogal mais vogal? Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo na matemática é crescente, ele está vindo do menor para o maior. Então, por isso que eu vou chamar isso aqui, ó, pela sigla de DC. Professor, o que é um DC? É isso aqui, ó, ditongo crescente. Tá bom? Quando que vai ser um ditongo crescente, professor? Quando você tiver a semivogal vindo antes da vogal. Mas, professor, o processo pode ser o inverso? Posso ter uma vogal antes da semivogal? Pode. Olha só. Você tem uma vogal primeiro, depois tem uma semivogal. Qual é o símbolo que isso aqui vai gerar? Esse aqui, ó. Aí, ou seja, daqui é o maior e esse aqui é o menor. Tá vindo do maior para o menor, então tá diminuindo, é decrescente. Ó. Então, pela sigla, sempre usa a sigla para facilitar lá a resolução da tua prova. Chamado de DD. O que é o DD? DD. Ditongo. E esse ditongo vai ser chamado de ditongo decrescente. Tá bom? Então, nós temos um ditongo crescente quando vai da semivogal para vogal. Quando o processo for inverso da vogal para semivogal, nós temos um ditongo decrescente. Tá bom? Mas temos outra classificação para os ditongos, meus queridos. Nós podemos ter o ditongo oral. Professor, quando que o ditongo vai ser classificado como ditongo oral? Quando o som só sai pela boca. Você vai pronunciar esse som, você vai perceber que ele não sai pelas vias nasais. Tem alguns sons que nós emitimos, que às vezes nós falamos, ele sai tanto pela boca quanto pelo nariz. E aqui não. O ditongo, pessoal, ele vai ser só boca, então ele vai ser oral, quando ele for só boca. Ele não vai ter interferência das vias nasais. Então vamos lá para um exemplo. Ó. Nós temos aí a palavra pai. Ó, pai que nós observamos agora que é uma palavra monossílaba. A gente separou silabicamente e ela está aqui. Ó. Ela não tem nenhuma separação silábica, tá certo? Olha só o que você tem. Ó. Você tem o P, esse P aí ó, é uma consoante. Nós temos o A e nós temos o I. Esse I aí, meus queridos, é uma semivogal. Olha só o que aconteceu. Ó. Foi do maior para o menor. Está aqui o símbolo. Ó. Foi do maior para o menor. Então, como é que vai ser o nome disso? Ditongo decrescente oral. Professor, mas na hora da prova, vai na sigla. Chama isso aqui de DDO. Tá aí, ó. Ditongo decrescente oral. Tá bom? Porque ele está vindo do maior para o menor. Então, você percebe, pessoal, que quando ele vem da vogal para semivogal, ele forma um ditongo decrescente. E aí ele é oral. Professor, eu tenho dúvida que ele é oral. Tampa o teu nariz rapidinho e pronuncia. Você percebe que não há nenhuma trepidação nas vias nasais. Ó, pai. Ó, quando eu fecho meu nariz, eu percebo que esse som não tem interferência nenhuma. Se houvesse interferência nas minhas vias nasais, isso aqui trepidava. Ó. Esse som, quando ele é nasal, as vias nasais que passam aqui, ó, elas trepidam quando o som é nasal. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Ó. Vamos pegar aqui a palavra história. Olha só. Na palavra história, nós já temos 3 sílabas. Se nós temos 3 sílabas, nós estamos diante de uma palavra o quê, meus queridos? Trissílaba. Aqui, ó. Tá legal? Nós estamos diante de uma palavra trissílaba. Quando ela tem 3 sílabas, é uma palavra trissílaba. Tudo bem? Então, vamos observar aí, pessoal, como é que fica essa divisão aqui, ó. Nós temos aqui, ó, história. Olha lá. Existe uma regrinha que fala assim, ó.
vogal é a base da sílaba. Não existe sílaba sem vogal. É isso. Vogal é a base da sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Gravem isso, que isso daí vai te ajudar muito. Então, olha só, pessoal. Aqui nós temos o H. O H é uma consoante. Nós temos o I. O I está isolado numa sílaba só. Então, esse I é vogal. Ele não pode ser semivogal, porque ele não está acompanhado de uma outra vogal. O que esse S do lado é, professor? Consoante. Então, ó, consoante, vogal, consoante. Aqui na segunda sílaba nós temos o T, que é uma consoante. Nós temos o O, que é uma vogal. Ó. Consoante e vogal. E aqui no final nós temos o RIA. O R é uma consoante. Esse I é uma semivogal. Mais o A é uma vogal. Olha o que aconteceu daqui para cá. O símbolo foi crescendo. Então isso aqui eu vou chamar de ditongo. Esse ditongo é um ditongo crescente. E ele é um ditongo crescente oral. Famoso DCO. Tá vendo aí? DCO por quê? Sigla de ditongo crescente oral. O I foi uma semivogal e o A foi uma vogal. Então foi do menor para o maior, pessoal. E também não há nenhuma interrupção. Ó, não há nenhuma interrupção das nossas vias nasais. É só você tampar o nariz e perceber que não há. Ó, história. Ó, o som passa livremente pelas cordas vocais e pela boca aqui, ó, direto, sem haver nenhuma interrupção no nosso sistema aqui do sistema nasal, tá bom? Só que o ditongo ele pode ser também classificado como nasal, ó. Professor, quando esse ditongo é nasal? Quando o som sai pela boca mais nariz. Olha, ó. Boca mais nariz. Então, ó, nós temos o M, nós temos o N e nós temos o tio. Toda vez que você tem o MN tio, pessoal, isso aqui vai receber o nome específico, tá bom? Isso aqui recebe o nome de símbolo, tá? Símbolo de nasalização. Tá aí, ó. Isso aí recebe o nome de símbolo de nasalização. Então, M vai nasalizar. N vai nasalizar a palavra. E o tio também vai nasalizar a palavra. Então, eles são classificados como símbolos de nasalização. Então, vamos para um exemplo. Mãe. Olha só. Na palavra mãe, como você pode perceber, ela também é formada por uma só sílaba. E se ela é formada por uma só sílaba, meus queridos, olha só o que você tem na divisão. Ó. Você tem o M. Esse M é a consoante. O A, lembra que eu falei para vocês que o A sempre será vogal. Ele nunca deixa de ser vogal. Esse E tem som de I. Ó, quando eu pronuncio fica mãe. Ó, você percebe que esse E teve som de I, que é representado pelo Y na tabela fonética. Ó. E aqui, ó, é uma semivogal. O que aconteceu? Está indo do maior para o menor. Se está indo do maior para o menor, nós temos um ditongo. Esse ditongo é um ditongo decrescente, só que agora nós temos o tio em cima do A. O tio é um símbolo de nasalização. Então, ele é um ditongo decrescente nasal. Aí, ó, DDN. Ditongo decrescente nasal. Tá bom? Agora, meus queridos, atenção. Isso aqui é pegadinha de prova. Faz uma galera errar que é uma beleza. Essa observação aqui. Eu sei que vocês não vão errar, porque vocês vão levar isso aqui no coração de vocês, olha só. Que são os ditongos fonéticos. Professor, por que eles são chamados de ditongos fonéticos? Porque eles só são perceptíveis através dos sons. Se você passa batido nele, você pode confundi-lo, tá bom? E dizer que é um dígrafo, e não é um dígrafo. Dígrafo você vai ver lá na frente, você vai ver o que é um dígrafo, e você não vai confundir ditongo fonético com dígrafo. Então, olha só. Imaginemos aqui a palavra origem. Ó, a palavra origem ela também é formada por 3 sílabas. Nós estamos diante de uma palavra trissílaba. Tá legal? Essa palavra trissílaba, como você pode perceber aqui, ó, nós temos o O, está isolado, ele é uma vogal. Nós temos o R, consoante. Nós temos o I, vogal. Nós temos o G, consoante. Nós temos esse E aqui, ó. Agora pensa comigo aqui, dá uma parada aqui, pensa comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Origem. O que você percebe? Você percebe que o E teve maior som. Esse M danado aqui, ó, ele tem som de I.
Mas eu só percebo esse som de I quando? Quando eu pronuncio. Por isso que ele é chamado de ditongo fonético. Então tá vindo da vogal para semivogal. Como é que isso aqui vai ser classificado? Ditongo. Esse ditongo vai ser um ditongo decrescente, tá bom? Esse aqui é o ditongo. Esse ditongo vai ser chamado de ditongo decrescente, tá? E esse ditongo decrescente... Vou sair aqui, só um momento, deixa eu botar a mesinha para cá. Ó, ele vai ser chamado de ditongo. Esse ditongo é um ditongo decrescente. Não quer sair aqui não. Aqui, ó. Ditongo decrescente. Esse ditongo decrescente é um ditongo decrescente nasal. Agora, professor, por que ele é nasal? Explica aí por que ele é nasal. Volta lá na teoria. Vamos lá. Ele é nasal porque ele está acompanhado de quem aqui, ó? Do M, pessoal. E aí esse M vai nasalizar a vogal anterior. Tá? Aí nós temos também, meus queridos, aqui, ó, a palavra amam. Olha só. Eita, a canetinha tá braba hoje. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos voltar aqui, pessoal. A canetinha tá de mal com o professor hoje. Olha só. Amam, pessoal. Na palavra amam, nós temos aqui, ó. Eita, que tá de novo braba. A mulher tá braba hoje, pessoal. Então, ó. Na palavra amam, deixa eu dar uma apagada aqui de novo. Na palavra amam, nós temos aí um total de quê, pessoal? Nós temos um total de 2 sílabas. Então, nós estamos diante de uma palavra, o quê? Dissílaba, tá? Se nós estamos diante de uma palavra dissílaba, como você pode perceber aí, ó, tá? Uma palavra dissílaba. Esse A que está aqui, ele é uma vogal. E esse M teve som de U. Ele é uma semi, ó. Ele vai ser classificado aí, ó, como uma semivogal, tá legal? Então, nós vamos ter aí uma relação de semivogal. Semivogal. O que aconteceu? Foi do maior para o menor, como você pode ver na imagem aqui, ó. Tá do maior para o menor, então isso aqui, ditongo. Esse ditongo é um ditongo decrescente, som nasalizado, DDN. Professor, o que é o DDN? Ditongo decrescente nasal. Tá bom? Então, essa que é a nossa relação aí na hora da prova, tá bom? Ditongo decrescente nasal. É isso que você vai lembrar na hora da sua prova. Só que, atenção, ele só vai ser ditongo fonético quando ele estiver no final da sílaba, tá, pessoal? Quando ele estiver no meio da sílaba, já é uma outra historinha que nós vamos ver lá na frente, que é o que eu chamo de dígrafo, tá bom? Só que esse dígrafo é chamado de dígrafo, né, fonético, legal? Então, vamos ter cuidado aí, vamos ter calma aí com o termo, tá legal? Tudo certinho aí? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí, ó. Tritongo, né? Nós temos a base do tritongo agora, pessoal. Professor, tritongo, como é que fica aí a base do tritongo? Então, vamos observar, pessoal. No tritongo, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter o encontro de uma semivogal, mais semivogal na outra extremidade, mais uma vogal no meio. Então, sempre vai ficar nessa estrutura, ó. SV, mais V, mais SV. Sempre isso. Com licença, professor. Parou de compartilhar a tela. Foi? Só um momento. Parou de compartilhar a tela. Ah, tá. Só um momentinho. Vou já compartilhar aí com vocês. Ok. E aí, voltou? Voltou, mestre. Beleza, show de bola. Então, tranquilo. Pessoal, então olha lá. Tritongo nessa relação, como parece para vocês, você se encontra. Ó. Aí ele pode ser classificado em oral, quando o som só sai pela boca, e nasal, quando ele sai pela boca mais nariz. Então, olha só. Observa comigo aqui, ó, a palavra Paraguai. Quando você tem aí a palavra Paraguai, o que você vai observar? Voltando lá um pouquinho. Olha só. Na palavra Paraguai, como vocês podem perceber aqui, ó, nós temos
semivogal numa extremidade, tá bom? Vou colocar aqui com a canetinha. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o U semivogal, esse A sempre semivogal e esse I semivogal. Olha o que acontece. Nós temos um tritongo. Esse tritongo nós chamamos de tritongo oral. Por que ele é tritongo oral? Porque o som só sai pela boca, não tem nenhum símbolo de nasalização. Ok? Então tá aí, pessoal. Essa que é a nossa relação. Paraguai. Quando eu tenho a palavra Uruguai, olha só. 1, 2, 3 sílabas. Esse U é uma semivogal, esse A é uma vogal e esse I é uma semivogal. O que acontece? Tritongo, também chamado de tritongo oral, porque o som só sai pela boca. Quando ele sai pela boca, ele é chamado de oral. Tudo bem? Mas nós temos, pessoal, também o tritongo chamado de nasal, quando o som sai pela boca mais o nariz. Tá bom? Então, todas as vezes que o som sai pela boca mais nariz, nós temos o que nós chamaremos de tritongo, e esse tritongo é chamado de tritongo nasal. Então, Paraguai, Uruguai, tá bom? Enxaguei, tá bom? Vamos separar aqui a palavra enxaguei para a gente perceber isso, ó. Enxaguei. Do verbo enxaguar. Olha só, no enxaguei, o que você observa? Você tem aqui, ó. Eu não posso dizer que eu tenho 3 vogais na mesma sílaba. Então, essas duas aqui, ó, que estão nas extremidades, serão chamadas de semivogal. E a que está no meio é uma vogal. Olha o que aconteceu. O nome disso é o quê? Tritongo oral. Tá legal? Então, essa é a relação que nós temos que observar. Aí, quando eu falo, por exemplo, aqui, averiguei, ó. Averiguei. A mesma situação, pessoal. Semivogal na extremidade, vogal no meio, mais semivogal. Som só sai pela boca, tritongo oral. Fechou? Mas, professor, agora eu tenho um tritongo nasal. O que vai acontecer? Eu também vou ter a mesma estrutura. Não esqueçam, semivogal, mais semivogal. Só que agora, olha só o que acontece. Símbolo de nasalização. MN-TIL. Grava isso na tua mente, meus queridos. MN-TIL são símbolos de nasalização. O som vai sair tanto exteriorizando pela boca quanto pelas vias nasais. Então, olha só, quão, que é um advérbio de intensidade, quando eu falo assim, nossa, quão inteligente aquele professor, quão inteligente aquele aluno, quão dedicado. Olha só, ele equivale a muito dedicado, bastante dedicado. Possui uma só sílaba, eu pronuncio de uma só vez, ó, quão, já foi. O que acontece? Esse U que daqui é uma semivogal, esse A que daqui é uma vogal, e esse O que tem som de U é uma outra semivogal. Olha aqui, ó, 2 semivogais como segurança, ó, daqui ao redor, e uma vogal no meio. Só que agora o que ele tem? Perceberam que ele tem um símbolo de nasalização aqui, um TIL, ó? Então esse tritongo chamado de tritongo nasal. Aí eu vou pela sigla, claro, né? TN para facilitar minha vida, ó. Semivogal nas extremidades e uma vogal no meio. Saguão, meus queridos, olha só, saguão, 2 sílabas, estou diante de uma palavra dissílaba, tá bom? Então, se eu estou diante de uma palavra dissílaba, o que vai acontecer? Esse U é uma semivogal, esse A que está no meio é uma vogal, e esse O com som de U, outra semivogal. Semivogais nas extremidades e uma vogal no meio. Como é que vai ser chamado isso? Tritongo nasal. Agora, professor, por que ele é tritongo nasal? Olha aqui, pessoal, saguão. O tio é símbolo de nasalização. Tá aqui o tiozinho, ó. Então, tio, símbolo de nasalização. Queira tirar a prova dos 9 em língua portuguesa. O que você vai fazer? Tampa o seu nariz, você percebe que o som sai pelas vias nasais. Saguão, ó. Há uma trepidação aqui, ó. Professor, eu falei, não saiu. Aí você tá com algum probleminha, você tem que passar pelo fonoaudiólogo, tá? Quão, olha só, quão, pronunciei totalmente trepidação aqui nas vias nasais. Então o som está saindo pela boca e também pelo nariz. Por isso que ele é chamado de tritongo nasal, porque ele tem as estruturas que o tritongo nasal pede. Ó, semivogal, mais vogal no meio, mais uma semivogal na outra extremidade. Tudo bem? Vamos lá. Observação importantíssima para vocês. Assim como existem os ditongos fonéticos, existem os tritongos fonéticos. Professor, por que eles são chamados de tritongos fonéticos? Porque eles só são perceptíveis através do som.
através da pronúncia, pessoal. Tá bom? Se você não observar com calma, você vai passar batido numa prova e dizer que aí ocorre um dígrafo e não ocorre um tritongo, tá bom? Então, é isso que nós vamos perceber daqui a pouco quando eu falar de dígrafo para vocês. Eu vou falar assim, ó. Lembra que eu falei lá que quando o an, quando o en estiver no final da sílaba, ou ele forma um ditongo fonético ou ele forma um tritongo fonético? Aí eu vou recapitular aí com vocês, tudo bem? Então, vamos lá, olha só. Vamos observar isso aqui agora, ó. Enxaguei, eu falei ainda agora. Agora aqui, enxaguem. Na terceira pessoa aqui, ó, do plural, do presente do modo subjuntivo. Ó. Aqui é o enxague, que tu enxagues, que ele enxague, que nós enxaguemos, que vós enxagueis, que eles ou elas enxaguem. Olha o que nós temos aqui, meus queridos. Semivogal, vogal no meio, só que esse M tem som de I. Concorda comigo? É uma outra semivogal na outra extremidade. Então, o nome disso aqui, ó, vai ser o que eu chamo de tritongo. Como é que é o nome desse tritongo? É um tritongo nasal. Só que ele é um tritongo nasal o quê? Fonético. Porque ele só foi perceptível através do som. Esse M tem som de I, ó. Pronuncia bem devagarzinho aqui comigo, ó. Enxaguem. Ó, você percebe que o M teve som de I. Então, o que significou? Semivogal numa extremidade, semivogal na outra extremidade, e nós tivemos uma vogal bem no meio. Já era, pessoal. Fechou. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Averiguem. Ó. Averiguem. Nós temos uma polissílaba. 1, 2, 3, 4 sílabas. E aqui na enxágue nós temos uma trissílaba. 3 sílabas, certo? Então, ó. No averiguem, pessoal, nós temos o U como uma semivogal. Nós temos o E com maior som, é uma vogal. E esse M teve som de I, ele é uma semivogal na outra extremidade. Como é que eu chamo isso aqui? Tritongo nasal. Por quê? Símbolo de nasalização, lembra? M, N e T são símbolos de nasalização. Mas tem uma outra observação. Ele é chamado de quê mesmo? Tritongo nasal. Mas ele é o quê, hein? Tritongo fonético. Tá bom? Então, existe o ditongo fonético e existe também o tritongo fonético. Tá bom, meus queridos? Então, tá aí. Esses são os encontros que eu chamo de encontros vocálicos. Agora, nada. Se a prova trouxer isso aqui. É o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Nunca, nunca, nunca. É o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Nunca, nunca, nunca. Falso, totalmente falso. Não pode, tá bom? Agora, C. Hiato, meus queridos. Olha só. O que acontece com os hiatos? Nós temos o encontro de uma vogal e de outra vogal. Só que eles estão em sílabas separadas, olha só. Hiato. Então, saída. Na palavra saída, nós temos uma palavra formada por 3 sílabas. Então, nós temos uma palavra trissílaba. Tá? Trissílaba. E aí, olha só o que acontece daqui para cá. Ó. Vogal. E aqui, ó, tá na outra sílaba tá isolada. Ó. Presença de um hiato ali, ó. Tá? Aqui, ó, baú, ó. Nós temos o A vogal, nós temos o vogal na outra sílaba ali, ó. Hiato. Tá percebendo? Então, só pode ter o quê, pessoal? Ditongo, tritongo e hiato. Agora, de dizer que tem 2 vogais na mesma sílaba, tem 3 vogais na mesma sílaba, isso daí jamais é cilada, tá bom? É erro. Agora, eu posso ter vogais em sílabas separadas? Claro que eu posso. Aí é o que eu chamo de hiato, tá bom? Essa que é a nossa relação de hiato. Tudo certo aí? Aí, pessoal, acaba aí os encontros vocálicos, tá bom? Tudo na fonologia que a gente falou. Olha só, vamos fazendo a recapitulação para ficar bem claro na tua mente. Aula de hoje, assunto, fonologia. O que a fonologia faz? Vamos lá recapitular. É a parte da gramática que estuda o som, que estuda a pronúncia. Preciso da dicotomia, que são os 2 conceitos. O que é a letra? Menor unidade de uma palavra escrita. Como que as letras são representadas? Pelo nosso alfabeto. Quantas letras tem o nosso alfabeto de acordo com a nova reforma ortográfica? 26. Como que elas estão divididas? 21 consoantes e 5 vogais, que dá um total de 26 letras. Tá?
E aí, pessoal, olha só o que acontece. O que foi incluído aí? K, W e Y. Hoje eles oficialmente fazem parte do nosso alfabeto. Aí logo em seguida, nós vimos o conceito do que é fonema. O que é um fonema? É a menor unidade de uma palavra falada, de uma palavra pronunciada. Quando eu me atenho a qualquer palavra, eu formo as letras para formarem as palavras. Tudo bem? E aí, a letra é uma exteriorização da minha fala. É isso que acontece, tá? E aí eu não posso dizer que eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Isso é incorretíssimo. Eu não posso dizer que eu tenho três vogais na mesma sílaba. É incorretíssimo também. Eu tenho semivogal mais vogal, ou eu tenho vogal mais semivogal, ou eu tenho o hiato. Tudo bem? Beleza, meus queridos. Acabado aí os encontros vocálicos, vamos para os encontros consonantais. Como o próprio nome diz, são encontros de consoantes. Professor, e o que são consoantes? Também vimos classificação dos fonemas hoje no início da aula. Vimos que vogais são sons que passam com liberdade, totalmente sem obstrução pela corrente de ar. O que são consoantes? São sons que passam com obstrução pela corrente de ar, ou seja, sai pela boca com algum atrito. Tá bom? Então, isso aqui são os encontros consonantais. Então, olha só, é o encontro de duas ou mais consoantes na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Acontece que se os encontros consonantais estiverem na mesma sílaba, eles vão ser chamados de encontro consonantal perfeito. Tá vendo aí, ó? Encontro consonantal perfeito porque as consoantes vão estar na mesma sílaba. Tudo bem? Professor, mas se tiverem sílabas separadas, aí, meu filho, não tem problema. É só você falar que é um encontro consonantal imperfeito. É isso. Se a consoante estiver na mesma sílaba se encontrando, encontro consonantal perfeito. Se estiverem sílabas separadas, encontro consonantal imperfeito. Então vamos lá para o exemplo. Não há separação das consoantes. Então olha só. Pneu. Tá? Pneu é uma abreviação aí, né? Que eu tenho que falar o termo pneumático, mas ninguém fala. Já pensou hoje? O pneumático da minha moto furou. O pneumático do meu carro furou, né? Ninguém fala assim, vai pegar um fora na certa da menina. Então, olha só. P, nós temos aí, pessoal, uma consoante. Nós temos o N, que é outra consoante. O que acontece? Encontro, já está lá em cima, ó. Mas vamos recapitular. Perfeito. Por que perfeito, professor? Porque eles são na mesma sílaba, o P e o N, ó. É uma palavra que só tem uma só sílaba. E aí, isso aqui é chamado de quê, hein? Monossílaba. Pronto, monossílaba. Agora eu tenho aqui prefeito, né? No prefeito eu tenho o P e eu tenho o R. Ó, o P e o R, pessoal, eles estão também na mesma sílaba. É uma palavra trissílaba porque ela é formada por três sílabas, mas o que conta é o encontro aqui, ó. Consoante mais consoante. Está na mesma sílaba, então esse encontro consonantal é um encontro consonantal perfeito. Tá aqui, ó. Tá? E aqui, já que eu tenho três sílabas, ela é o quê? Trissílaba. Fechou, trissílaba, tá bom? Trissílaba porque ela possui aí três sílabas, tá legal, pessoal? Então, é esta relação que nós temos que ter aí na hora da nossa prova, tá bom? Todas essas diferenças aqui, ó. Vamos lá. Professor, imperfeito, falamos ainda agora. Se as consoantes estiverem na mesma sílaba, é um encontro consonantal perfeito. Mas, professor, se estiverem em sílabas separadas, o que vai acontecer? Acontece que está aqui, pessoal, olha só. Nós temos advogado. Né? Vamos estudar também algumas falas regionais. Deixa eu colocar o computador mais para cá. Algumas falas regionais. Vou achar aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, algumas falas regionais falam advogado, que é errado, né? Mas o certo é advogado. O que acontece? Nós temos a consoante D, nós temos a consoante V aqui, ó. Então, essas consoantes, elas estão em sílabas separadas. Como é que eu vou chamar isso aí, pessoal? Encontro consonantal. Como é que é o nome desse encontro consonantal? Perfeito ou imperfeito? Logicamente que ele será imperfeito, porque eles estão em sílabas separadas. Está aqui, ó. Encontro consonantal imperfeito. Nós estamos diante, pessoal, de uma palavra que aqui, quando possui 4 ou mais sílabas, é chamada de polissílaba. Aqui, ó. Uma palavra polissílaba é aquela palavra que passa 4 ou mais sílabas, tá bom? Até 3 trissílabas. 4 em diante, polissílaba.
Vamos lá. Estrela. Né? Na palavra estrela. Eu tenho um misto, pessoal. Como assim? Que salada é essa daí, professor? Fale aí. Como é que vai fazer essa diferença? Ó. Pessoal, olha só. Nós temos aqui, ó, consoante S. Nós temos o T. Outra consoante. Ó. Então, do S para o T é o quê? É um encontro consonantal imperfeito. Por quê? O S e o T estão em sílabas separadas. Mas, professor, do T para o R estão na mesma sílaba. Encontro consonantal perfeito. Então, aí é misto, pessoal. Processo misto, tá bom? Pode ser que a palavra apresente os dois casos, tá bom? Pode ser um caso que tenha encontro de sílabas diferentes ou na mesma sílaba. Então, é o que aconteceu na palavra estrela. Tudo bem? Vamos lá. Continuando nossa aula, ainda no quesito de fonologia. Então, nós vimos aí o conceito de encontro consonantal, que se vai separar, subclassificar em ditongo, tritongo e hiato. Vimos o encontro consonantal, que é bem mais simples. Se tiver na mesma sílaba, encontro consonantal perfeito. Se tiver em sílabas separadas, encontro consonantal imperfeito. Aí, logo em seguida, vem o conceito de dígrafo. Pessoal, o que significa dígrafo? O que te lembra a palavra de? Dois. Duas. Certo? Professor, o que lembra a palavra grafo? Grafo significa letras. Letras. Né? Escrita. Por isso que eu falo ortografia, ó, escrita correta, que vai ser os nossos próximos assuntos também. Então, quando eu tenho duas letras que representam um único som, uma única pronúncia, eu tenho o que eu chamo de dígrafo. Só que os dígrafos eles também se subclassificam em consonantais e vocálicos. Quando eles são consonantais? Quando eles são formados por consoantes. Tá aí, ó. Foram formados por consoantes são os dígrafos consonantais. Então, duas letras que representam um único som. Ao pé da letra é isso. Então, olha só, nós temos aqui, ó, CH. O CH vai ter o som do SH, que é o X, ó. Nós temos o LH vai ter um som que é o L, que a gente chama, que ele é como se fosse um Y de cabeça para baixo, ó. Um Y assim, um Y deitado aqui, ó. Só que, professor, eu preciso saber esse símbolo na minha prova? Não. Isso aqui é estudo da fonética. A fonética não cai desde 1999 em prova. Mas você precisa saber que ela representa um único som, que é o som do L. Ó, eu estou falando do som L. Nós temos o NH. Esse NH, que som que ele vai ter, pessoal? Um N meio doidão assim, ó, com o tio em cima. Que é o som do NR. Ó, esse som que eu puxo aqui da garganta, ó. NR. Né? Mas eu preciso saber símbolo negativo, eu preciso saber só a quantidade de letras e quantidade de fonemas, que a gente vai já exercitar isso aqui. Eu vou já colocar exemplo para vocês, como é que cai em prova. RR, com som no R só, que é o som do her. Tá? SS, que é o som do sir, que é representado por um S só. SC, que é representado por um som só, que é o sir. S cedilha, que é representado por um som só, que é o sir. Tá? XC, que também é representado por um único som, que é o Sir. GU, só que eu coloquei um asterisco. Aí o candidato fala assim, professor, não é asterístico o nome disso? Não. Você está estudando com Wilke, você vai ficar fera na língua portuguesa. O nome desse símbolo é asterisco. Tá bom? Risco sobre a estrelinha. É isso que significa asterisco. Mas como é que a galera fala por aí? Asterístico? Asterístico, jogo da velha, lá pro hashtag. Pessoal, asterisco, o nome disso é asterisco. Por que entra esse asterisco aqui? Ó? Porque ele só vai ser dígrafo quando esse U não é pronunciado. Por exemplo, na palavra guerra. Eu não falo guerra, eu falo guerra. Então esse U não foi pronunciado. Então se esse U não foi pronunciado, então ele forma um dígrafo. E esse dígrafo é um dígrafo o quê? Consonantal, porque ele começa por uma consoante G. Que é o G, ó. E aí depois a vogal ela não é pronunciada, por isso que gera um dígrafo. Duas letras que representam um único som. A mesma coisa vai aparecer com o QU, por isso também eu coloquei o outro asterisco aqui para vocês, ó. Porque só quando o U não for pronunciado, aí qual vai ser o som que vai representar o QU? O som do Q.
que é o cal, representado pelo K dentro da barrinha. Lembra que eu falei que o fonema é representado por barras oblíquas? Por isso que eu sempre coloco a barrinha para colocar o som dentro. Ó. O GU, qual é o som que ele representa, professor? Aqui, ó. É o G maiúsculo, mas aí na verdade é o som que ele está gerando, que é o som do GR. Ó. GR, tá bom? Então tá aí, pessoal. LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, tudo isso aqui com seus respectivos sons do lado, ó, tá? Aí nós temos o GU, nós temos o QU, tá bom? Esses são os casos aí. Tá, professor, você falou que ia falar como é que cai em prova isso aí pra gente. Então vamos lá. Imagine que você tem aqui a palavra-chave. Aí ele traz um texto pra gente ler lá, na hora da prova. Imagine que lá nesse texto, vou tirar algumas palavras aqui do lado. Chave. Vamos colocar nossa. Separa silabicamente para ficar mais fácil a tua vida. E guerra. Tem aqui a palavra guerra. Deu aqui. Deixa eu dar uma apagadinha aqui na palavra guerra, que eu acho que ela tá numa partezinha que não dá para vocês observarem, por isso que eu estou escrevendo. Espera lá que parou de projetar de novo, né, pessoal? Alguém fala aí comigo? Só me disse, parou de projetar para vocês aí. Parou, professor. A Parou, tela né? não tá aparecendo, professor. Tá aparecendo ainda? Não, não tá. Tá, Não. tá, eu vou lá de novo. Não. Dou um panezinho aqui. Olha lá, que vai já aparecer para vocês de novo, só um momento. Tá, tela inteira. Permitir. E aí, voltou? Voltou, professor. Show, show. Então, olha só. Vamos realçar isso aqui. Nossa. E aqui vamos colocar a palavra guerra. Olha só, pessoal, como é que cai na tua prova isso aqui, ó. Quantas letras e quantos fonemas? Pessoal, a quantidade de letras você vai contar normalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó. 5 letras. Professor, quantos fonemas eu vou ter nessa palavra? Aqui, ó. Sure, que é o som do X. O o ver e o E com som de I, que eu falo chave. Ó, eu não falo chave, falo chave. Então esse E teve som de I, ó. Então, sure tá dentro da barrinha oblíqua, ó, que é o som que eu estou representando. Temos o aqui do lado. Temos o ver e temos o I, chave. Então nós temos um total de 5 letras e temos 4 fonemas. Cara, é sensacional isso aqui na hora da tua prova. Tu vai analisando com calma, certinho, não tem erro. Aí você, pela quantidade de dígrafo que tiver lá, você vai diminuir aqui, ó. E é por isso que vai diminuir o fonemas. E por isso que no início da aula eu falei, nem todas as vezes vai coincidir a quantidade de letras com a quantidade de fonemas. Às vezes você pode ter mais letras que fonemas ou vice-versa, mais fonemas do que letra, tá bom? Então tá aqui, ó, diminuiu o fonemas, ó. Menos o fonemas em relação a letras. Aí você tem a palavra nossa, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, nós temos um total de 5 letras. Vamos ter aí 4 fonemas. Né? Aí, professor, por que eu vou ter 4 fonemas? Vamos lá. N, o sir e o A aqui, ó. Nossa, então, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 5 letras e 4 fonemas. Viu só? Então diminuiu aí, pessoal, um fonema. Agora, atenção aqui na palavra guerra. Eu tenho 2 dígrafos, ó. Eu tenho o GU, que é o som do GR, e eu tenho o RR, ó. Aí não vai confundir na tua prova dizer que esse RR é o encontro consonantal, o encontro da consoante R aqui da consoante R aqui. Porque não é não. Isso aqui é um dígrafo, esse dígrafo é chamado de dígrafo consonantal. Porque esse RR tem um único som, que é o som do her. Então imagina, pessoal. Quando você vai fazer a transcrição fonética, você tem isso aqui, ó. G. Aí o RR com o único som, her. E aqui do lado A, guerra. Aí, professor, eu tô vendo aí gera. Não, não é não, pessoal. É o som que tá representando. Esse G aqui é o som do GER. Aí o E, GER. Aí o RR com o som do her e o A aqui, ó. Então nós temos aqui um total de 6 letras e 4 fonemas.
Entendido aí? Então é essa a relação que nós temos que ter na hora da nossa prova, tá bom? Outro erro crasso, né, no nosso dia a dia. A galera tem o costume de falar nascer, crescer, florescer. Não, tá errado. Porque não são duas letras que representam um único som, então você tem que falar nascer, você tem que falar crescer, sem pronunciar esse SC, tá? Florescer, sem falar florescer. Se você falar florescer, tá errado. Capitão Nascimento lá que falava, estava errado, é Capitão Nascimento, pessoal. Não precisa você pronunciar os sons aqui, ó, dois, porque é um dígrafo, duas letras que representam um único som, tá bom? Então, ó, diminui sempre a quantidade de letras para a quantidade de fonemas nos dígrafos, tá bom? Por isso que tá lá, dígrafos, duas letras que representam um único som. Então, vimos o caso dos dígrafos consonantais. Agora, vamos observar, vamos dar continuidade aqui para o GU, né? Como eu falei para vocês, ó. GU com asterisco, porque o U não foi pronunciado. Eu não falo guerra, eu falo guerra. Geisha, né? Os olhares japoneses aí, a japonesinha chamada de olhar de geisha, né? Tem na música lá de Caetano Veloso. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó. Geisha. Deixar você raciocinar um pouquinho aí. Quantas letras em geisha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Quantos fonemas, senhores? 5 fonemas. Agora, por que, professor? Pessoal, eu não falei geisha, eu falei geisha, esse U não foi pronunciado. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Faz a tradução fonética. G, o E, o I, o X e o A. Tá aí, ó. Professor, mas eu tô vendo geisha. Aí, não, pessoal, isso aqui é o som que ele tá representando, é o som do G. Geisha, esse U não foi pronunciado, por isso que entrou o asterisco aqui, ó. Qual o plural de asterisco? Asteriscos, tá bom? Então você já sabe que você não vai falar asterisco daqui para frente, que tá errado. Mesma coisa com o QU. Ele só quando o U não for pronunciado que vai formar um dígrafo. Então, quero, pessoal, quero. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um total de 5 letras. Olha só, 5 letras. Professor, quantos fonemas eu tenho na palavra quero? Vamos lá. Q, E, R e o U. Que pode ser o U ou o W. O W representando o U. Então, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 5 letras e 4 fonemas. Tá percebendo aí, pessoal? Então, essa que é a nossa relação na hora da prova. 5 letras e 4 fonemas. Tá bom? Agora, professor, dê um exemplo aí que na minha prova vai cair lá e esse U é pronunciado. Por exemplo, água. E aí a prova fica querendo confundir tua mente, dizendo que essa palavra tem um dígrafo. Você é muito esperto, você vai olhar para cá e você vai ver que esse U é pronunciado. Eu não falo água, eu falo água. Então significa, tá? Vou colocar aqui em vermelho. Vou colocar aqui a mudança de cor da tinta para ficar mais claro para vocês. Ó, esse U ele vai ser uma semivogal. E esse A sempre será vogal. Lembra que eu falei da tabelinha? O A sempre será vogal. Então, olha o que vai acontecer. Vai do menor para o maior. Se vai do menor para o maior, então eu tenho aqui um ditongo. Esse ditongo é um ditongo crescente. E esse ditongo crescente é um ditongo crescente oral, o famoso DCO. Tá bom? Então, é essa relação que você vai observar na hora da sua prova. Tá bom? Para você não vacilar e não cair nesse erro. Tá legal? Além dos dígrafos consonantais, nós temos ali os dígrafos vocálicos. Né? Professor, quais são os dígrafos vocálicos? Ó, AM, AN. Aqui, ó. Em, AM, AN. In, IM, IN. On, OM, ON. O M, o N. Então é só você lembrar das vogais do nosso alfabeto. Ó, lembra que eu falei das vogais da agora? São 5, ó. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U.
A, E, I, O, U. Aí o que você vai fazer no A, E, I, O, U? Só acrescentar M, acrescentar N. Acrescentar M, acrescentar N, ó. M, N, M, N. O que vai acontecer aqui, ó? Esse M ou esse N vai nasalizar a vogal anterior e ele vai ser representado o quê? O A com o tio em cima, ou seja, vai diminuir um fonema, vai diminuir um som. Então, olha só, manga. Imagina aqui a palavra manga, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras e 4 fonemas. Por que, professor, 4 fonemas? Faz a transição fonética. M, o A com o tio em cima, o G e o A. Tá aqui, ó. Manga. 1, 2, 3, 4. Percebeu só? Então, 5 letras e 4 fonemas. Na palavra Fanta, 1, 2, 3, 4, 5. Também eu vou ter um total de 5 letras e 4 fonemas, porque o N vai nasalizar essa vogal anterior. Pampa. Quem lembra da Pampa, né? Pampa, olha só. Pam, tio em cima, pá. Então, nós temos um total de 5 letras e 4 fonemas. No nome Amanda, ó. No nome Amanda também você tem o N, que vai nasalizar a vogal anterior. Então, os dígrafos vocálicos sempre vai ser essa relação. Agora, cuidado, não vai confundir com o ditongo fonético. É aí que eu entro com aquela questão do ditongo fonético, ó. Mais um exemplo aqui para vocês, ó, para você não confundir na hora da prova, que eles jogam muito isso aqui de pegadinha mesmo. Ele já sabe que o candidato pode cair, ó. O professor falou lá na aula que o dígrafo, né, é an, en, in, on, Aí o candidato olhou para cá, o en. Aí ele, pô, já sei, isso aqui é um dígrafo vocálico. Aí já era, ele erra a questão. Porque olha só, M tem som de hipo. Então fica origem, o E é maior som, o M com som de semivogal, do maior para o menor, ditongo decrescente. Esse ditongo decrescente é um ditongo decrescente o quê? Nasal, tá bom? Então tem símbolo aí de nasalização. Tudo ok aí? Tudo certo? Então é isso. Toda vez que aparecer origem, garagem, fuligem, bagagem, estiagem, aparecer esse gen lá no final, olha só, já liga a anteninha, tá bom? Porque aí vai ocorrer um ditongo e esse ditongo vai ser um ditongo decrescente nasal ou vai ter aquele caso tritongo também. Lembra lá? A, V, ri, guen. Olha lá. Ó, no averiguem, vamos mudar aqui para o vermelho. O que você vai ter aí, ó? Você vai ter o semivogal, o E vogal e o M com som de I, ó. Semivogal. E aí o que vai acontecer? Tritongo. Esse tritongo é um tritongo nasal, tá bom? Então, cuidado demais com isso, meus queridos. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando com em tenda. Olha aí, ó. Tenda, 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos ter 5 letras e 4 fonemas. Fenda, olha só. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 letras e 4 fonemas, né? Quando você faz a transcrição fonética, que é colocar em barras oblíquas, você percebe que vai nasalizar a vogal anterior e sai esse som, fica com tio em cima. Membro, olha só. Ó. Nasaliza a vogal anterior, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras e 5 fonemas. Tá vendo aí? Insatisfeito, olha só. O in aqui, ó. Vai nasalizar a vogal anterior. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 letras e 11 fonemas. Infrutífero, olha só. Nasalizou a vogal anterior. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letras e 10 fonemas. Então, sempre vai diminuindo aí o fonema, porque é um dígrafo. Aqui, ó. No onda, ó. Ombro, sombra. Viu só? No onda, 1, 2, 3, 4. Ó, nós temos um total de 4 letras. 3 fonemas, porque ó, na transcrição fonética, ó, onda, o tio nasalizado, o D e o A. Ombro, 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5 letras e 4 fonemas, ó. Porque, ó, transcrição fonética, o O com tio em cima, o B, o R,
e o ombro. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4. Viu só? Então, muito simples. Só que é isso que a prova ela vai colocando esses conceitinhos e no final você acaba confundindo. Por isso que eu falo para o aluno, sempre revisa, pô. Sempre dá uma revisada, porque eu já vi muita gente confiante demais e na hora da prova erra esses detalhes, pô. E aí fica, pô, o professor falou disso, eu esqueci na prova, porra e tal. E aí não faz isso, pessoal. Revisa sempre. Então, se for preciso até fazer esquema, faça esquema, coloque no papel de parede do celular, do computador, faz aqueles bloquinhos de nota, coloca na parede do quarto, coloca no teto. O pessoal vai falar que tá ficando doido, mas não, você tá colocando essas regrinhas na tua mente, mentalizando e já era, pessoal. Isso aqui vai fazer com que você consiga a sua aprovação. E depois que você aprovou, porra, já passei por tudo isso daí, eu já sei e tal, aí você já ensina a outra geração. Então vamos lá. 1. Olha só. 1. O M, o N. O N nasalizando a vogal anterior e esse também, o M nasalizando a vogal anterior. Mundo 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um total de 5 letras e 4 fonemas. Fundo, olha só. Na palavra fundo, pessoal, aqui ó, você tem o N nasalizando a vogal anterior. Então, fundo, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 5 letras e 4 fonemas. Só quero fazer tradução fonética, não tem problema. Fundo. Tá? Você tem que pensar que você tem um tempo lá para você fazer a tradução. E aí você vai lembrar que vai nasalizar a vogal anterior. Fungos, tumba, olha só. O N aqui, ó, tá nasalizando a vogal anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras e 4 fonemas. Viu só? Então, esses casos de são o que eu chamo de dígrafos vocálicos. Pessoal, agora para fechar a parte de fonologia, olha só, vimos já o segundo assunto hoje. Dífone ou o que eu chamo de dífono, tá? Vimos dígrafo, 2 letras que representam um único som. Professor, o que é o dífone? O que te lembra a palavra di mesmo? 2. 2. Professor, e fone significa o quê? Fone significa som. Fone significa pronúncia. Aqui, ó. Som, pronúncia. Então, uma única letra que representam 2 sons. Olha só como essa regra vem facilitando a nossa vida, porque só existe uma na língua portuguesa. X com som de KS. Ou seja, ao invés de agora diminuir a quantidade de fonemas, vai aumentar em relação às letras. Lembra que eu falei no início da aula de hoje? Gente, nem todas as vezes vai coincidir a quantidade de letras com a quantidade de fonemas. Às vezes os fonemas podem ser maiores ou às vezes as letras podem ser maiores, vice-versa, tá? Por causa desses fenômenos. Então vamos lá. Sexo, olha só, na palavra sexo nós temos um total de 4 letras. É só contar normal. 1, 2, 3, 4 ali, ó. Quando eu vou fazer a transcrição fonética, ó, sexo. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Total de 5 fonemas, ou seja, tem mais fonemas do que letras. Aumentam a quantidade de fonemas e diminuem a quantidade de letras. Ó. Então, por isso, porque o dífone é isso. Uma letra que representa 2 sons, 2 fonemas. Só existe o X com som de KS em algumas palavras, tá bom? Que nem, por exemplo, aqui, ó, nexo. Ó, na palavra nexo, ó, 1, 2, 3, 4. Nós temos um total de 4 letras, como você pode perceber, e vamos ter um total de quantos fonemas? 5 fonemas. Agora, por que, professor? Faz a transcrição fonética aí para ficar mais claro. Sem problemas, vamos lá. Ner, cur, ser e o U. Nexo, tá aqui, ó. A prova ela não vai querer que você faça a transcrição, não. Ela vai querer que você saiba só a quantidade de letras e fonemas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, tá aqui, ó, 4 letras e 5 fonemas. Fixo, olha só. Fixo, 1, 2, 3, 4. 4 letras e 5 fonemas. Então, olha, quando eu vou fazer a transcrição fonética, olha lá, pessoal. Fur, e, cur, ser e o U. Fixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aí, ó, 5 fonemas. Tá legal? Então, essa é a relação que também nós vamos ter. Atenção,
que a palavra xerox, ela pode, vou colocar o asterisco, sabemos do asterisco, ela pode ser xerox ou ela pode ser xerox. Ambas estão corretas. Ambas, tá? Xerox com acento, perfeito, essa pronúncia, paroxítona terminada em X, ou xerox, oxítona perde o acento e a sílaba tônica vem para cá. Ó. Isso daí a gente vai aprender lá em acentuação gráfica. Mas você observa que tem o som de KS, ó. Xerox ou xerox. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ter um total de 5 letras e 6 fonemas. Aumenta sempre o fonema. Faz a transição fonética, professor. Xerox. Xerox. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fonemas. E xerox, mesma coisa, pessoal. X, E, R, O, K, S. Xerox. Só que aqui xerox, na verdade. Ó, xerox. Então, quando ele aceita essas duplas formas, isso aqui é chamado de dupla prosódia. O que é a dupla prosódia? São, pessoal, as duas pronúncias que são aceitas na língua portuguesa. Então, é essa relação que nós temos aí. Tudo tranquilo? Então, meus queridos, finalizamos aí a aula de fonologia hoje. Fonologia geral, que legal, parabéns pra gente, ó. Embora o professor tenha se enrolado um pouquinho lá no início da apresentação, mas deu tempo legal pra gente finalizar o nosso conteúdo aí, ó. Tá legal? E aí, o que vocês acharam da aula? Tudo tranquilo? Teve o retorno esperado aí? Tudo certinho? Alguma dúvida surgiu pra vocês, meus queridos? Agora é o momento aí que eu vou deixar para vocês falarem alguma coisa aí que a gente pode voltar e explicar novamente aí. Já que a gente está até sem o material, é bom a gente ter esse retorno de vocês aí. Aí vocês podem ligar o microfone e falar comigo agora aí. Olá, alguém por aí? Cadê meus guerreiros? Ninguém? Dúvida nenhuma? Então vamos fazer aí a recapitulação do que a gente viu hoje? Vamos lá. Fechando, para a gente fechar a aula de hoje. Estudo da fonologia. Fonologia, parte da gramática que estuda os sons. E aí, duas dicotomias. Quais dicotomias? O que é letra e o que é fonema. O que é letra? Menor unidade de uma palavra, o que, pessoal? Falada. Menor unidade de uma palavra pronunciada. Então, muita atenção aí para vocês, tá bom? E o que é o fonema, pessoal? Fonema, menor unidade de uma palavra falada, pronunciada. Letra, na verdade, letra, eu confundi aqui. Letra, menor unidade de uma palavra escrita. Ó, então, voltando aí. Letra, menor unidade de uma palavra escrita e fonema, menor unidade de uma palavra falada, pronunciada. Tudo bem? E aí, de acordo com a nova reforma ortográfica, quantas letras nós temos no nosso alfabeto? 26 letras, com a inclusão de K, W e Y. E aí nós temos a seguinte divisão: 21 consoantes e 5 vogais. Classificação dos fonemas, a gente chama de vogais, semivogais e consoantes. Tá? O que são vogais? Sons que passam livremente pela boca, ou seja, não há nenhum atrito. O que são semivogais? Eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba, então a que tiver menos intensidade vai ser a semivogal. Aí eu lembro daquela tabelinha, aquele macetinho lá. A, E, I, O A sempre será vogal. O E e o O podem ser semivogais se tiverem menos intensidade quando você for pronunciar. O I e o U são semivogais por essência, tá bom? Se eles estiverem do lado de outra vogal, pode classificá-lo como semivogal, sem nenhum medo. E aí, logo em seguida, nós tivemos ali o hiato, que é quando você tem duas vogais e sílabas separadas, tá bom? E nós tivemos também o tritongo, quando você tem semivogais nas extremidades e uma vogal no meio, tá bom? Então, fiquem atentos aí também a esta relação. Logo em seguida, pessoal, nós vimos aí a classificação aí, ó, né, de fonema.
Colocamos algumas palavras que mudam o significado. Se você formar uma outra letra aqui, ó, colocar uma letra vai alterando o sentido. Classificação dos fonemas, ó, o que é uma consoante, o que é uma vogal, o que é uma semivogal. Vimos aí os encontros vocálicos, tá bom? Os encontros vocálicos também importantíssimo pra gente, ditongo, tritongo e hiato. E aí depois do ditongo, tritongo e hiato, vimos os encontros consonantais, tá bom? Nos encontros consonantais, nós temos consoantes na mesma sílaba que são chamados de encontro consonantal perfeito. Se tiverem sílabas separadas, são chamados de encontros consonantais imperfeito, tudo bem? Então essa relação toda tem que levar para a prova. Vimos ali para fechar a fonologia o conceito de dígrafo, bom? Então no dígrafo o que eu tenho? Duas, grafo, letra, duas letras que representam um único som. Aí os dígrafos podem ser consonantais ou vocálicos, né? Consonantais, CH, LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, GU, né? QU, tá? Todos esses termos aí eles se encaixam também pra gente, tá bom? E aí nós temos aí para fechar os dífones, né? Ou dífono. Dífones ou dífones, o que são, pessoal? Né? Uma letra que representa dois sons para facilitar a nossa vida na língua portuguesa, o X com som de KS. E aí fecha a fonologia completinho pra gente aí. Com a questão que mais cai em prova, quantidade de letras, quantidade de fonemas, mas aí há também esta relação. Tudo certo? Tranquilo aí? Eita, que a galera tá muito caladinha aí, ninguém fala nada. Vocês estão recebendo meu sinal? Ah, a galera tá escrevendo, agora que eu peguei aqui no chat. Beleza, sim, tranquilo. Tranquilo, Beleza. professor. Para entender bem aí. Show de bola, pessoal. É isso aí, tá? E aí, então a gente vai finalizando por aqui hoje. Eu vou liberar vocês com 15 minutinhos antes, até mesmo pelo fato da gente ter a apostila aí. A gente vai ver com o professor, para a gente já ver essa apostila aí, mesmo que seja físico, que vocês possam estar visualizando no PDF, para que vocês façam as anotações do lado. É importante isso. Na hora da correção, a gente vai comentando e você vai escrevendo do lado, né, tudo que você tiver dúvida ali. E perguntar mesmo na hora, não tem problema, entendeu? Ou manda depois no meu pessoal. Pode mandar, pessoal, que eu posso não responder na hora, que eu posso estar ocupado com alguma coisa, mas assim que eu tiver um tempo, eu já respondo para vocês, tá bom? Alguma questão que vocês venham observando aí das provas anteriores. Em ano de concurso, a gente tem que resolver muitas provas anteriores também para ver como é que estava o nível, entendeu? Interpretação, muita leitura. Isso daí vai ajudar vocês não só na disciplina de língua portuguesa, mas também na de história, geografia, porque são muitas bases interpretativas também. Tá beleza? Então, tranquilo, meus queridos. Eu me despeço por aqui. Uma boa noite a todos, tá? Fiquem todos bem. E até a nossa próxima aula. E não esqueçam da revisão, hein? Revisão sempre, tá bom? Sim, professor. Tchau, tchau, meus queridos. Abraço. Boa noite, Um professor. abraço. Boa noite. Falou, professor, boa noite.